Naranjal. Yo siempre digo que bueno, nosotros vinimos a sumarnos al buen trabajo que está realizando aquí Copronar y que está realizando también el intendente del municipio de Naranjal. Principalmente este proyecto se basa en la restauración de los bosques protectores de los cauces hídricos. Es una ley, que es la ley número 4241, que habla de la obligación de la restauración de los bosques que se encuentran en los bordes de los arroyos y ríos. Y bueno, realmente resaltar el trabajo que Copronar y que el municipio de Naranjal vienen realizando. Esto fue una iniciativa del municipio que nosotros hoy en día estamos acompañando y estamos sellando también nuestro compromiso con Copronar, con el municipio, de que el Infona siempre va a estar trabajando con ustedes, siempre venimos trabajando de la mano, tratamos de, con los recursos que tenemos, tratamos siempre también un poco de adaptarnos, la manera de trabajar. Ya llevamos un técnico de la Municipalidad de Naranjal a nuestro centro para formarlo en toda la parte de vivero, y también tenemos técnicos que constantemente están aquí en Naranjal. Hace aproximadamente un mes, si no me equivoco mucho la fecha, estuvimos ya lanzando un geoportal de cauces hídricos a través del Parque Tecnológico de Itaipú, y bueno, utilizamos como modelo el municipio de Naranjal ya por todo el trabajo que vienen realizando, y también un poco como una forma de darle ese lugar, porque realmente el municipio de Naranjal yo creo que hoy en día se está convirtiendo en el municipio modelo de desarrollo sostenible de nuestro país. Nosotros como gobierno nacional, como una institución del Poder Ejecutivo, y por una orden del presidente, nosotros siempre vamos a estar al lado de las personas que quieran trabajar bien, que quieran salir adelante y que por sobre todo quieran promover el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de que el Paraguay se conozca a nivel mundial como un ejemplo de desarrollo sostenible. Somos un país productor de alimentos, alimentamos aproximadamente 80 millones de personas en el mundo y nosotros no podemos dejar de producir. Sí, tenemos que empezar a producir de una manera sostenible, y hoy en día yo creo que gracias a Copronar y gracias al municipio de Naranjal podemos demostrar que eso realmente se puede hacer y eso es real. Nuestro compromiso hoy como gobierno nacional y como una institución productiva que es el Instituto Forestal Nacional, nosotros tenemos el objetivo firme de que el Paraguay sea conocido mundialmente como un ejemplo de desarrollo sostenible. Así que muchísimas gracias una vez más al presidente Copronar, al intendente de Naranjal por también depositar su confianza y querer trabajar con nosotros, y a todos los presentes por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de la ingeniera Cristina Goradesti. Seguidamente escucharemos las palabras del presidente del Banco Central del Paraguay, el economista José Cantero. Muy buenas tardes. Me siento realmente enriquecido por la provechosa mañana y tarde que tuvimos el día de hoy en compañía del presidente de Copronar, en compañía también del intendente de Naranjal. A Eduardo lo conocí hace 3 meses gracias acá a Carlos Paredes, que nos presentó en un evento muy similar a este, que en ese momento era un encuentro de un foro entre Paraguay y Brasil. Este es mucho más amplio, por eso está más enriquecido este evento, y ahí me comentó de muchos temas que estaban haciendo, y me dije, yo quiero conocer, y bueno, llegado el momento, marcamos presencia en el Banco Central de una manera muy decidida, y Paraguay está pasando por un proceso de transformación, y yo creo que los procesos de transformación comienzan con algo muy pequeño y muy grande, y eso es pensar en grande. Y yo creo que en Naranjal y en las cooperativas que trabajan en esta comunidad se pensó en grande, y además de eso se concretaron cosas magníficas, y se sigue pensando en grande, y por eso creo que el proceso de transformación aquí, de lo que está ocurriendo en este distrito, es transformador
es un ejemplo, representa un camino de un modelo en cuanto a la producción, a la orientación de la sostenibilidad que debemos seguir. Me gustaría simplemente decir algunas palabras de Paraguay, aprovechando y dando un caluroso saludo también a los empresarios de Brasil y de Argentina. Quisiera resumir Paraguay como se suele resumir, con la P, la A y la R, y voy a comenzar con la P. Paraguay es un país bastante previsible. Nuestra moneda tiene 75 años, pero además de esa previsibilidad, en los últimos años, mientras llovía o mientras no llovía, mientras el auge del commodity, nuestro país decidió tener reglas fiscales, y eso da mucha sensatez, mucha cordura a la conducción económica, y a través del Banco Central implementamos un esquema de metas de inflación que se aplica también en Brasil, y estas dos herramientas permitieron que la estabilidad se afiance, que la cordura en la conducción macroeconómica se pueda afianzar y que sea la base de los negocios, que sea la base de la interacción día a día de la sociedad y que pueda permitir ese dinamismo. Y esa P también representa un potencial. Paraguay es un país que tiene un potencial bastante grande, y ese potencial lo fuimos capitalizando en los últimos años. En los últimos años nuestra economía se diversificó. Hoy el 33% de nuestra economía es manufacturero, del total de bienes y servicios que se produce. Solamente 11% es sector primario y un 48% aproximadamente sector servicios. De nuestras exportaciones, el sector ganadero, que es un sector industrial, hoy exporta 1.200 millones, más de lo que exporta Argentina. El sector de aceites exporta también 1.200 millones. El sector de las industrias, del plástico, de las prendas de vestir, de las maquinarias, exporta por encima de $1 millón. Son procesos de transformación, y en la medida en que nuestra economía se transforma, en la medida en que ganamos más diversidad, mayor valor agregado, nuestra economía también se vuelve más resistente. Los vientos que tuvimos ya no vamos a tener. Estábamos hablando de los precios que cayeron. Esos precios no van a volver, y tenemos que ser conscientes de eso. Ese mundo ideal en que China crecía 11% y que Estados Unidos alimentaba ese crecimiento con grandes déficits, todo ese mundo no va a existir hacia adelante, y tenemos que ser conscientes, y por eso debemos aprovechar el potencial que tiene el país con mayores inversiones, mayor ingenio hacia otros sectores. Tenemos que diversificar nuestras fincas, diversificar nuestras comunidades, diversificar la producción de nuestros distritos, y esto implica obviamente un trabajo público-privado, pero la velocidad del sector privado obviamente es mucho más rápida. Entonces Paraguay es un país previsible, con un gran potencial, y la A de Paraguay es un país amigo. Es un país amigo, históricamente siempre fue un país con las puertas abiertas, y es un país amigo para las inversiones. Es un país amigo que en los rankings de realizar negocios, de ambiente de negocios, por ejemplo la de Tulio Vargas, se encuentra entre las naciones más competitivas para hacer negocios. O sea, nuestra amistad no solamente se simboliza en un puente, sino que nuestra amistad se simboliza en esa capacidad y en esa simplicidad de hacer negocios, y tenemos que seguir creciendo en esa amistad, desde parte del Estado, desde parte del sector privado, de ser más previsible, de que las políticas públicas estén acordes. Hoy
el gobierno va a pasar 3 leyes fundamentales para modificar el ambiente de negocios. Estas leyes van a mejorar notablemente el ambiente de negocios de Paraguay, para que las empresas se puedan abrir de forma más fácil, para que los créditos se puedan conceder también de forma más fácil con garantías mobiliarias, y que el proceso de salida de una empresa a través de las leyes de quiebra sea más sencillo. Y la R de Paraguay, la P de previsibilidad, de potencial, la A de amistad, y la R de Paraguay es que Paraguay es un país muy rico. Es muy rico en sus recursos naturales, en agua de abajo, agua de arriba, es rico en el sol, en la energía, y principalmente es muy rico en su gente. El nivel de productividad de la juventud paraguaya es muy elevada, el nivel de compromiso que tenemos y nuestra claridad que tenemos hacia el trabajo es muy importante, y probablemente si comparamos con otras naciones podemos decir que valoramos mucho el trabajo, valoramos mucho la iniciativa, y esa riqueza de nuestro país también resulta no traer. Este país es rentable, en este país se respeta la propiedad privada, se respeta la construcción de la propiedad privada, y eso hace que sea un país con potencial, que sea amigo, que sea rentable, y podemos decir que Paraguay hace mucho tiempo está por el camino correcto, y tenemos que seguir afianzando ese camino correcto, y lo que quizás nos falta es acelerar ese proceso. Por eso la inversión del sector privado, las alianzas que se hagan con otros países, con otras iniciativas, va a ser muy importante. De parte del Banco Central agradecemos nuevamente al presidente de la cooperativa, al intendente, con una experiencia muy enriquecedora, que se abra una agenda de trabajo de parte del Banco Central también, con todo compromiso para llevar esa agenda. Así que muchas gracias por la invitación, y abramos mesas para seguir trabajando. Muchas gracias. Fuerte el aplauso de todos los presentes, el presidente del Banco Central del Paraguay, el economista José Cantero. Seguidamente escucharemos las palabras del doctor Carlos Paredes, desde el Gabinete Civil de la Presidencia de la República de nuestro país. Y hoy estoy en una situación un poco diferente. He venido ya varias oportunidades. Voy a hablar en portuñol, en parte en español, para que la gente que habla portugués solo acostumbre el oído, y en otra parte en portugués mal hablado, para que los paraguayos también se acostumbren con los negocios de la zona. Represento al ministro Julio Ullón. No ha podido venir por los problemas de tiempo, así que hoy estoy en nombre de la Gabinete Civil de la Presidencia colaborando con ustedes con algunos datos y con alguna información. A su vez, soy funcionario del Banco Central del Paraguay hace 22 años, y hoy está mi jefe real, que es el presidente del Banco Central, José Cantero, el doctor, quien me permite estar hoy acá y estar comisionado en presidencia trabajando hoy. Sempre falamos que uma imagem é muito melhor que muitas palavras, então vamos começar com um vídeo sobre o Paraguai em português. Paraguai está entre os países de maior crescimento na América Latina. Sabem por quê? Então, descubra antes que os seus competidores.
406.752 quilômetros de território estabelecido em uma estratégica posição geográfica com abundantes recursos naturais, onde 97% do território é adequado para a produção de alimentos. Força laboral jovem, eficiente, motivada e a custo competitivo. 70% da população tem menos de 35 anos. Um país comprometido com a integração sobre a base de uma relação ganhar-ganhar e centro de economias como produtor de alimentos. Uma das taxas de retorno à inversão mais alta na América Latina. Nos últimos anos, 22% no promédio. Crescimento econômico estável, inflação controlada, dívida externa coberta com reservas internacionais e disciplina fiscal. O melhor clima de negócios da região. Estabilidade de preços com uma taxa de inflação abaixo dos 5% e os 5,1% anual de crescimento do Produto Interno Bruto nos últimos 11 anos em promédio. Acesso a mercado com vantagens arancelárias e chaves com o Mercosul e a União Europeia, incrementando as exportações de manufaturas a um ritmo geométrico. Os custos mais competitivos em impostos, energia e mão de obra dentro da região, e inclusive com respeito aos países asiáticos. Paraguai abre-se ao mundo como um ecossistema de negócios que tem todo um potencial para continuar crescendo. Capacidade para triplicar a produção agrícola, uma demanda de 100 mil casas por ano, primeiro produtor mundial de energia renovável per capita, segundo produtor mundial de estévia, terceiro produtor e exportador mundial de erva mate, terceira frota de embarcações maior do mundo, quarto exportador mundial de soja, quarto exportador mundial de energia elétrica, sexto maior produtor de soja, trigo e milho e sexto exportador mundial de carne. Damos as boas-vindas ao país mais competitivo da região, uma terra fértil, com muito por fazer e onde, através da integração, podemos gerar crescimento, riqueza e oportunidades para todos. Paraguai. Sempre a visão que a gente tem junto ao presidente do Copronar, ao prefeito, as autoridades, de ter uma visão para frente sobre o novo ambiente que tem o Paraguai. Mas vamos lá. Aí está. Sempre que falamos do Paraguai, ¿por qué Paraguai? Porque estamos en un nuevo ambiente, en un nuevo momento económico. Y siempre la gente habla y dice, pero el Paraguay, el caballo paraguayo es famoso. La muamba en Brasil, el Paraguay es famoso. La gente sabe. Pero siempre hablamos de que es importante que no todo el mundo conozca al mismo tiempo qué acontece en Paraguay y en Brasil. Porque en Brasil, como son un continente, no un país, van a estragar o Paraguai em 10 dias. A gente não tem estrada, hotel, restaurante para todo mundo ao mesmo tempo. Então, de alguma maneira, podemos filtrar esse interesse que a gente tem agora no mundo sobre Paraguai. Hoje, nossos números são fantásticos. Somos campeão em custos. Por que campeão em custos? Porque não tem outro país na América Latina que tem melhor crescimento com menores custos na produção fabril que o Paraguai. Antes éramos só grandes produtores de alimentos para a região, hoje somos grandes produtores de serviços e também produtos que têm que ver com a logística nossa da hidrovia, que estamos utilizando muito forte também no país. Nossa população jovem é 70% menor a 35 anos, então essa é uma vantagem muito grande. E um país rentável, como falava o presidente do Banco Central, esqueça o setor. Em promédio você vai receber, pelo investimento, 22% de retorno ao ano por qualquer tipo de investimento. Esse é o promédio. Tem alguns setores que têm uma ganância ainda superior a esse 22%. Nossa moeda tem 75 anos, nunca pegamos zero fora da moeda, nunca trocamos de nome, nunca devaluamos, sempre a mesma. O Guarani é a moeda mais estável da América Latina. Nosso crescimento promédio nos últimos 11 anos é de 4,5%. Acho que esse ano estamos segundo em Sudamérica em crescimento.
Nosso regime tributário é muito simples: 10, 10, 10. Imposto à renda das empresas é 10, imposto à renda pessoal é 10. Aqui já tem vários, o presidente do Banco Central já paga, o presidente aqui de Copronar também, o prefeito paga, o Dr. Mersan, o presidente da Unicop também, a Minitra paga. Acho que eu este ano também vou ter um aumento de salário e vou pagar também. Aqui, mercados restabelecidos, falamos porque ficamos fora do Mercosul no ano 2014 e a gente voltou um ano e meio depois e já estamos hoje trabalhando totalmente alinhados com essa nova estrutura, sim, que deixou fora a ideologia do Mercosul, está trabalhando em um novo ambiente de negócios. E depois de 20 anos temos aí o acordo com a comunidade europeia para ser assinado daqui a pouco. O principal investidor no Paraguai antes era o estrangeiro, hoje é o paraguaio mesmo. Antes investia em Balneário, Florianópolis, Rio, Ribeirão Preto. Hoje estão investindo a nível local. 60% dos investidores são do Paraguai. Mas o Brasil está crescendo muito. Com a Maquila, só com a Maquila, tem criado 17 mil empregos novos hoje no Paraguai. Temos um apoio muito forte do governo para a atração de investimentos. Temos uma janela única de nome SUASI, onde você pode ter a documentação paraguaia como investidor em 30 dias. Então, o Código Laboral é simples, para trabalhadores e para empregados. A gente fala que não tem sindicato. Tem sindicato, mas o sindicato sabe que deve cumprir a lei. E a lei é não brigar quando você pode dialogar. Então, em Paraguai você tem uma tabelinha, vamos supor que eu contrato o Bravo para trabalhar na minha empresa, e eu falo que ele já, em 3 anos, já cumpriu a meta dele. Então eu falo, porque fala a tabelinha do Código Laboral. Pago para ele em 3 anos, 3 meses, 5 dias de trabalho. A tabela fala X, eu pago para ele X, porque a tabela do Código Laboral fala. A conectividade. O Paraguai está mudando por quê? Porque estamos no coração da nova conectividade da América do Sul. Porque hoje a gente conhece como os corredores mundiais, sim, do comércio mundial. Vai mudar tudo. Como que vai mudar? Mais para frente a gente vai olhar o que está acontecendo. Não tem outro lugar no mundo onde você tem maior produção per capita de alimentos. Falou a ministra, o Paraguai, com 7 milhões de habitantes, fornece alimentos para 80. Podemos triplicar ainda mais com incorporação de tecnologia e boas práticas no agronegócio. No mundo, temos excelentes números. A geração de energia elétrica renovável é o primeiro, porque somos número 1 no mundo e precisamos melhorar um desafio importante, a conectividade dessa rede elétrica que tem o Paraguai. Estamos a um grau do grau de investimento. Quando isso aconteça, o Paraguai vai ter dinheiro mais barato, mais fácil de todo lugar do mundo. Por quê? Porque vai ser um país confiável para pegar dinheiro do mundo. A gente não quer brigar com o Brasil para pegar empregos do Brasil. É crescer juntos. O Brasil compra da Ásia 70 bilhões de dólares ao ano. Paraguai pegando 10% dessa compra vai ter 100 mil novos empregos. Então o que a gente precisa é transformar essa plataforma. Quando a gente fala com Carlos Tricken da Estrela, de Brinquedos Estrela, ele fala pra gente: eu troquei 120 dias de logística desde China por 8 dias desde o Paraguai, porque meu neto precisava um boi preto, e o boi preto eu pedia para a China, e a China falava 150 dias você vai ter em São Paulo, mas meu neto já esquecia do boi preto. Desde o Paraguai, em 8 dias eu posso fornecer para ele o boi preto que ele está gostando. Então esse é nosso objetivo. Por que Paraguai? País com a população que quer trabalhar, com a população que tem vontade de fim de mês receber o dinheiro que ele merece pelo trabalho que ele forneceu durante o mês todo.
País rentável, já falou o presidente. 22% no promédio você vai receber ao ano por qualquer tipo de investimento. Tem alguns setores que têm um rendimento muito superior ainda a esse 22%. País predicível. Quando a gente faz, já instalamos quase 200 empresas em 5 ou 6 anos, e quando fazemos a pesquisa para eles só solicitam uma coisa, especialmente japoneses, alemães, europeus, falam: não, por gentileza, troque as regras do jogo. Paraguai não muda as regras do jogo. Há 21 anos que a gente mudou a última vez a lei de imposto à renda sobre as empresas, era 30%. O governo baixou para 10%, todo mundo pagou, quintuplicou o ingresso fiscal. Então, esse é uma boa decisão 21 anos atrás. Acesso às autoridades. Paraguai dá segurança jurídica, porque você pode falar com muita tranquilidade com as autoridades. Essa é uma garantia também para vocês. Competitividade. O paraguaio gosta mesmo de trabalhar. Então, essa é uma garantia para o investidor. Aí tem uma tabelinha com os números, se você compara como é fabricado no Brasil ou fabricado no Paraguai. Aí você tem, eu vou deixar para vocês pegar aí do computador do Henrique depois. Não só para trabalhar, também para morar. O Paraguai é um país tranquilo e muito barato para ter o mesmo salário que você tem no Brasil. Aqui no Paraguai você pode ter uma vida muito boa. A depreciação da moeda, né? Com o dólar, Paraguai é o país que menos sofre com essa questão. No ano 2018, em 7 meses, em Paraguai você só teve uma devaluação de 3,42%. No Brasil teve quase 32%. Na Argentina superou 130%. Então, essa é uma garantia também para vocês. A energia elétrica é uma energia limpa, mas deve trabalhar sempre com o governo para ajustar essa questão da distribuição dela, que é muito importante. O regime tributário, com as leis que tem no Paraguai, como a Maquila, a Lei 60, podemos falar depois disso. Uma comparação entre o preço da energia, custo laboral e os impostos entre Paraguai, Mercosul e Europa. O potencial de crescimento para os próximos anos que tem o Paraguai. E os setores que hoje o Paraguai tem com muita fortaleza no investimento. Agronegócio, todo mundo fala: por que vocês têm inundação cada 7, cada 5 anos? Por que não pegam essa energia hídrica, excedente hídrico que vocês têm, para canalizar com tecnologia, para quando você precisa, que é na época da seca? Então, essa é uma opção fantástica também para investir no futuro. Setores cárnicos. Quando vamos pelo mundo para fazer palestras sobre o Paraguai, a gente sabe que temos uma boa carne. Muita gente fala que é a melhor do mundo, né? Também pergunta: e as aves? E os porcos? Hoje falamos que hoje tem incluso porcos como mascota. Acho que deveríamos utilizar para fazer uma venda de carne, é muito mais economicamente viável. Sempre olhamos aqui que os principais investidores na questão cárnica são empresários estrangeiros, que ficam com margens fantásticos. E você vê, esse é um caso de sucesso, onde você olha como que está a população bovina para o futuro. Você olha como a Argentina ficou na exportação de carne, e olha como o Paraguai, sim, com a exportação de carne e subprodutos, cresceu 14 vezes em 11 anos. Então, se você investiu $1 milhão no ano 2003, para o ano 2014 você recuperou 14 vezes o investimento, $14 milhões. Bom número. Setor logístico. Estamos com muitas obras públicas, tentando melhorar nossa conectividade, que isso é fundamental. Os aeroportos devem ser urgentemente feitos de novo, e precisamos fazer o segundo ponte, essa conectividade de Assunção Cidade Leste, e também o corredor bioceânico que está aqui arriba, que é fundamental. Por quê? Por esta razão: o corredor interno do Brasil hoje está
mais longe do mar que o Paraguai. Eles estão deixando de sair por Santos e Paranaguá pelos custos terrestres logísticos que tem. Estão pensando sair, estão saindo já pelo rio, lá em Concepción, no porto de Concepción para baixo, para baixar os custos logísticos. Mas o que acontece? Eles estão pensando no futuro sair para o Pacífico pelo Chile. Você acha isso possível? Vamos olhar. Por que Paraguai tem força hoje na hidrovia? Porque com um comboio de 50.000 toneladas, você suplanta 446 vagões de trem, ou 1.900 traques de carga. Então, essa é a força que tem o Paraguai na hidrovia hoje. 80% com empresários brasileiros que estão desenvolvendo a hidrovia nossa. Esse é o corredor mundial que tem hoje. Aqui você, desde Brasil, desde Santos, por Panamá, vai em 37 dias para a China. Acá abaixo, quando o tempo permite, quando não tem neve, você vai em 42 dias. E acá vai em 60 dias por la Índia, por África. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui. A gente da Sofre, que é da Zona Franca de Iquique, eles estão convidando para fazer uma missão para conhecer justamente esses portos aqui, Iquique até Antofagasta e Santiago, olhar tudo que tem de bom lá, porque o corredor está sendo feito. O Paraguai é o único país que ainda não tem aqui essa estrada, que hoje está saindo por Concepción, por Pedro João, Concepción, e vai pelo Chaco. Mas o roteiro vai dar certo aqui. Vai ser feito ponte em Carmelo Peralta, Porto Murtinho, e 720 quilômetros até o coração do Chaco para fazer o corredor para a Argentina, depois para Chile. E em 8 dias você vai sair de São Paulo para Chile e vai mudar toda a logística mundial que vocês têm pelo coração do continente. O que aconteceu? A linha vermelha era a primeira história que estavam fazendo os chineses com os peruanos e os brasileiros. O que aconteceu? Ibama no Brasil falou que o Ministério do Ambiente falou: vocês deviam derribar 50.000 árvores. Então esse aqui, impossível. O segundo foi a linha verde. O que aconteceu? O brasileiro tem medo de fazer com a Bolívia essa estrutura pela questão da Petrobras, que foi expropriada junto a 11 empresas mais do Brasil. Então essa linha azul é a linha que está sendo hoje desenvolvida já com uma obra iniciada no lado paraguaio para em 3 anos ter a nova estrada e o novo corredor. Setor de reflorestamento. Quando a gente fala reflorestamento, pode falar aqui com a ministra, eu não sou técnico do setor, só a questão comercial. Suécia, Noruega, Finlândia são as grandes do setor de reflorestamento. Ele precisa 20 anos para processar a árvore. Chile precisa 11, Uruguai 9, algo, Paraguai precisa 6,5 anos para processar a árvore e fazer a questão da celulose. Então essa é uma vantagem muito grande que tem o Paraguai. Setor de real estate, setor imobiliário, que tem 2 setores bem claros. Setores habitacionais, onde esteve com uma turma de empresários brasileiros, construtores, estão fechando 6 torres para setor C e D, entre 45 e 65 mil dólares para setor estudantil, trabalhador, aí, casal jovem, em Mariano Roca Alonso. Então eles vão fazer 54 apartamentos por cada torre. Eles estão iniciando agora, vão para o ano que vem até deixar pronto essa questão das soluções habitacionais. Também soluções corporativas, mais escritórios, mais hotéis, mais salões de eventos, que o Paraguai quase tem. Nesse ano vamos fechar 500 novos edifícios em 5 anos em Assunção e área metropolitana. Setor de autopeças, setores chicotes, no Paraguai hoje tem muita força, está hoje fornecendo para as principais ensambladoras do Brasil. A Maquila, que vai falar depois, acho que é o Dr. Mersan, mas que é a transformação que hoje está virando uma questão de muito sucesso, com 600 milhões de dólares
de exportação, que há 5 anos era quase 40, hoje é 600. Falam que em 6 anos, 8 anos vão igualar ou estão perto da soja e da carne, com quase 1.200 milhões de exportação. Setor logístico, setor de serviços, setor financeiro, setor de tecnologia, setor turismo. A marca nossa Paraguai tem muitas churrasquerias entre brasileiras no mundo, tem chivito uruguaio, tem assado criollo argentino, mas precisamos ter também um bom churrasco do Paraguai nas principais capitais do mundo. Um setor para investir, para colocar nossa marca do Paraguai também. Paraguai é um fantástico lugar para colocar um centro de distribuição para a região, para o país e para a região, pelos custos. Um CD, um centro de distribuição. Ou fabricar para o mercado interno mesmo, não para a maquila, só para o nosso mercado aqui. Setores onde a gente vai ter muita construção nos próximos anos. Está aqui o Gilmar Vorile, que vai fazer o edifício mais alto do Paraguai, com 41 andares. Lá em Andares está aqui, olhando outras possibilidades. Então, temos também muitas boas notícias nesse setor de obras de infraestrutura. Ofertas portáveis. Aí juntos, sempre que falamos com o presidente da Copronar, com o prefeito e com a turma aqui, a gente vai junto para o exterior para oferecer o que nós temos de bom aqui na região. Outras oportunidades que também tem o Paraguai, e é tudo. Espero que seja um momento para bons negócios. Muito obrigado. Antes que nada, muchas gracias al señor Intendente por la invitación, al presidente de la Copronar. Un saludo también a las autoridades presentes. A diferencia de los anteriores expositores, yo provengo del sector privado y nuestra especialidad es la asesoría de empresas que desean invertir en el país. Y hoy representamos ya a más de 30 empresas de distintos países operando bajo distintos regímenes especiales en el país. A pedido del intendente, que me dio dos instrucciones. La primera era de hacer una presentación de 15 minutos, por eso el título es Sistema Tributario del Paraguay en 15 minutos. Una cosa, y la segunda es que la presentación la haga en portugués. Entonces pido permiso a las personas paraguayas para intentar hablar portugués. Como os brasileiros e os argentinos verão, falar de uma explicação em 15 minutos do sistema tributário do Brasil, o da Argentina, seria uma loucura e seria praticamente impossível. Mas aqui no Paraguai é possível fazer uma repassada geral, e a gente vai só fazer dois aspectos tributários. O primeiro, que é o aspecto tributário para uma empresa normal, e o outro é os distintos regimes especiais que a gente tem no setor industrial e quais são essas diferenças que ambas situações têm com respeito ao Brasil. E finalmente vou deixar para vocês algumas informações básicas, que são as perguntas comuns que o investidor faz no momento de analisar a possibilidade de investir no Paraguai. Então, nosso sistema tributário, como o Carlos estava falando, tem basicamente três aspectos fundamentais. Um imposto à renda para atividades comerciais, industriais ou de serviço, que no Paraguai é do 10%. Um imposto ao valor agregado, que no Paraguai é o 10%, que no Brasil seria o ICMS, se não me equivoco. E o imposto à renda do 10%. E também uma coisa que é importante considerar no momento da análise do investimento é quanto que o Paraguai vai cobrar pelo envio dos lucros
de novo ao país de destino. E isso, no regime normal, o Paraguai cobraria 15% sobre o lucro. No total, numa empresa normal, o imposto seria de 10% sobre o lucro. No momento que a empresa decide repartir esse lucro para os sócios, a empresa deve pagar 5% a mais. E se o sócio fica, o dinheiro dos sócios deve ser enviado para fora, é aplicado novamente o 15%. Isso daí não é 30 direto, porque é sobre saldos. Então aplica primeiro 10, depois fica 90, sobre o 90 aplica o 5, depois sobre o saldo do 5% é aplicado o 15%. Então, no total, se o investidor decide colocar o dinheiro que ganhou no Paraguai no Brasil, ficaria 27,33% de impostos, ok? Mas, normalmente, os investidores não optam pela opção de enviar de novo para o Brasil, porque como um país, o Paraguai não tem um acordo até agora de doble imposição. Então a gente fica aqui, deixa o dinheiro aqui, faz investimentos desde aqui para não pagar de novo isso daqui, tá? Então, as diferenças com respeito ao Brasil, no imposto da renda, no sistema normal, aqui a gente estamos falando de só montar uma empresa que vai fazer importação e exportação, vai fazer os serviços, vai fazer qualquer atividade normal que não seja industrial, tá? Então, as diferenças com o Brasil, que eu pego o sistema tributário do lucro real do Brasil, no o sistema simples, seria de 56% a menos, no IVA de 60% a menos, e a renda da pessoa física no 64% a menos. Esse seria o cenário para uma empresa normal. No que diz respeito a indústrias, o Paraguai tem um mix de opções e de regimes especiais dependendo de que é o que a indústria deseja fazer. Então, nós sempre consideramos a estes fatos como principais para o análise econômico do investimento. O primeiro dele é o imposto de importação das matérias-primas, o segundo o imposto de importação das maquinárias, as despesas operacionais do país, na média, segundo a experiência de todas as indústrias instaladas aqui no Paraguai, dá de um 33% a menos. Isso que é considerando energia, considerando o custo do aluguel, considerando os salários e a previdência, o custo da previdência social. Então, no sistema normal, o outro é o imposto de renda, o envio dos lucros ao país do investidor, e no final, quanto pagará o produto que nós produzimos aqui no Paraguai no país de destino, tá? Então, aí a gente tem diversos regimes especiais, começando por aqui, que é a Lei 6090, onde tem o benefício de poder trazer as maquinárias que nós precisamos, novas ou usadas, que é uma coisa, a diferença do Brasil, que só pode trazer uma maquinária nova. Aqui no Paraguai também você pode trazer maquinárias usadas. E se nós temos reconhecido benefícios da Lei 6090, nós não pagaremos os impostos de importação das maquinárias. E no caso de que o investimento seja maior a $5 milhões, o envio dos lucros ao país do investidor estaria isento também. Então, na 6090 o que a gente procura é trazer a maquinária e liberar o pago dos impostos pela remessa dos lucros. O regime de matérias-primas é um regime que tem por objeto a exoneração dos impostos de importação, al igual que o regime de admissão temporária. Qual é a diferença? Que o regime de matéria-prima é normalmente utilizado nas indústrias que pretendem
produzir bens e serviços para vender dentro do Paraguai. E a admissão temporária é como o drawback do Brasil, onde a matéria-prima que ingressa, ela sai novamente do país para o país de destino, seja a fábrica mesma ou seja o cliente final. E a maquila é um conjunto de todos os benefícios que nós temos nos demais regimes, onde com o regime de maquila a gente obtém a suspensão da importação dos impostos de importação das matérias-primas e das maquinárias, as despesas operacionais, e em substituição ao imposto da renda, ela estabelece um imposto único do 1% sobre o valor da fatura de exportação. Tá? Então, tem vezes e tem casos onde esse 1% poderia ser maior, incluso que o 10% do imposto da renda, dependendo da operação. Mas para a maquila, você paga, o único imposto que vai pagar é o 1% sobre o valor da fatura de exportação. E hoje o envio do lucro estaria gravado com um 15%. Mas o que a gente faz em casos de investimentos maiores a 5 milhões de dólares é misturar a 60-90 para lograr a importação definitiva dos bens, das maquinárias e lograr a exoneração dos impostos pelo envio dos lucros, além dos benefícios da lei de maquila. Então, tudo isso aqui são regimes que podem ser misturados. Normalmente, 90% das fábricas que hoje se encontram operando pelo regime de maquila ou pelo regime de maquila, elas têm um programa de 60-90 aprovado. Além disso, tem o programa de maquila aprovado. Tem os dois sempre. E a pergunta final de quanto vai pagar nosso produto no país de destino, isso já não depende do Paraguai. Todos esses benefícios que a gente citou anteriormente são benefícios que sim dependem do Paraguai, porque são provém de leis paraguaias. E essa pergunta vai depender de qual o acordo que o Paraguai tem assinado com o país onde nós queremos enviar os produtos ou os bens fabricados aqui. No caso do Mercosul, o Mercosul tem um conjunto de regras que devem ser atingidas para que o produto que é fabricado aqui no Paraguai possa ingressar ao Brasil liberado de impostos de importação. Então, quando a gente tem a lei de maquila, mas a 60-90, mas atinge as normas de origem estabelecidas pelos acordos internacionais, ela aproveita os 100% dos benefícios que podem ser que podem ser aproveitados no Paraguai. Então, em um cenário assim, as diferenças entre uma indústria no Paraguai e uma indústria no Brasil seriam essas daqui. Nos impostos da importação da matéria-prima, no mínimo 20%, das maquinárias, no mínimo 20%, além da circunstância que nós podemos utilizar maquinárias usadas, as despesas operacionais de 33%, um imposto da renda do 34%, e o envio de lucros de 15%, supondo que o investidor no Brasil, o investidor estrangeiro que se encontra no Brasil, para enviar a outro país desde o Brasil paga 15%. Aqui pagaria 0%. E se nós temos certificado de origem, no país de destino também seria 0, mas aqui, considerando que a fábrica esteja situada no Brasil, não seria aplicável. Mas essas seriam as principais diferenças industriais que nosso país oferece e que dão diferenças muito importantes. Como funciona a maquila? Eu resumi brevemente pelas instruções dos 15 minutos. Para
o que faz a maquila é um contrato entre uma empresa de fora, que seria a fábrica no Brasil ou em qualquer parte do mundo, que faz que celebra um contrato com uma fábrica situada no Paraguai, onde essa fábrica daqui ordena a essa fábrica a produção de bienes e produtos para sua posterior reexportação no mercado exterior, a venda no mercado interno ou a exportação de novo para a matriz. Como eu falei, as maquinárias e as matérias-primas vão ingressar com uma suspensão de impostos e todos os bens produzidos por essa fábrica aqui vão pagar 1% sobre o valor da fatura final. Então, esses benefícios daqui são benefícios otorgados pela lei de maquila. Então, quando a gente fala, ou agora o Bolsonaro vai fazer que ele vai eliminar a maquila, realmente o Brasil não pode eliminar a maquila, porque a maquila é uma lei paraguaia. O que sim poderiam ser afetadas são as normas de origem do Mercosul. Então, porque as normas de origem do Mercosul são originadas em virtude de acordos entre os países membros. Então, se nosso produto atinge as normas vigentes do Mercosul, o produto não pagaria impostos de importação no país de destino. Mas uma aclaração importante, é só impostos de importação. Os produtos pagam também, além disso, pagam o ICMS, o IPI, os demais impostos internos, dependendo do destino ou do estado onde vão ser enviados os produtos. E aqui outras informações de interesse, que isso também eu vou deixar aqui para que vocês possam pegar, que é o RH, o salário básico, a previdência social a cargo da empresa é de 16,5%, a previdência social a descontar do empregado de 9%, a alimentação horária semanal é 48 horas, as feiras, que é uma grande diferença com o Brasil, os trabalhadores que têm uma antiguidade de 1 a 5 anos é 12 dias úteis, de 5 a 10 é 18, e só depois de 10 anos ele tem o direito a 30 dias de férias, como é no Brasil a partir do primeiro ano. O imobiliário, o custo médio do aluguel pode variar de 3 a 6 dólares por metro. O custo médio por compra de imóvel vai depender finalmente da localização, o custo da energia e as fases, o tempo de um processo de investimento no Paraguai. Que é a fase 1, que é entender quais são os regimes aplicáveis para o projeto de cada um. A fase 2 é a formação da empresa, que pode demorar 30 dias. A fase 3 é a adequação da empresa para a apresentação dos projetos. A fase 4 é a apresentação do projeto de investimento, que sim poderia demorar 90 dias. E a fase 5 é o início de operações. No total, você pode ter no Paraguai uma indústria desde o dia 0 até o início de operações, dependendo do cliente, em 6 a 8 meses. Então, a conclusão final, que o Paraguai é um país de oportunidade, e a pergunta é: cadê vocês? Muito obrigado e fico à disposição para qualquer declaração. Le escucharemos al señor Milvo Zancanaro. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso también aquí, señoras y señores, el auditorio. Presidente de Helnex. Yo estoy acá. E acompanhado de alguns empresários brasileiros bons aqui que estão, e me parece que o tema é eu tentar contrapor a apresentação do Carlos Paredes, a apresentação do Oscar Marçan, e para ver se tudo isso realmente é verdade.
Essa aqui em cima é simplesmente uma cola que eu fui escrevendo ontem, hoje, para que eu conseguisse transmitir para vocês. Bom, eu preciso inicialmente mostrar quem que eu sou, por que que eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, tá? E por que que Santa Catarina tem que ter um braço aqui no Paraguai? Se eu concordar com os dois palestrantes anteriores, vamos dizer que sim, ok? Volta lá que a minha atual função, eu sou Relações Internacionais da FACISC, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Santa Catarina. 34 mil empresas em 143 associações comerciais. Então tem uma capilaridade bem grande. Por isso eu acho que o prefeito Eduardo me convocou para essa fala. Então, é realmente todos os ramos e realmente é todos os ramos. É a indústria, é o comércio e é a capilaridade, ok? O Paraguai me cativou. Tenho que já entregar o jogo, não vou contrapor nada do que disseram ali, realmente eu tenho que concordar com tudo. O Paraguai me cativou. Fazem mais de 9 anos que eu vim insistindo com algumas empresas, com associações. O Losibânio, que está aqui, que é o presidente da CCS, tem me acompanhado, a gente tem feito muito. Mas nós temos ainda alguns brasileiros difíceis de entender o que o Paraguai possibilita para eles. Tem alguns que pensam, porque vamos mudar as indústrias do Brasil para o Paraguai? Nada. A gente pense a fabricação lá na China por chineses, por qualquer país, e o Brasil importando. Por que não vir para o Paraguai, fabricar aqui? A empresa nossa brasileira vem para cá, fabrica aqui e leva de volta. Viram no Marçã a facilidade que é tributária, ok? E eu ainda acrescento o seguinte: certificado de origem no Paraguai tem um percentual menor do que o resto do Mercosul. Não, volta lá que o regime simplificado aí, regime tributário simplificado e vantagens arancelárias. Quando eles falaram a Lei Maquila 6090, eu quero acrescentar uma picada a mais no SGP. O que é o SGP americano, que eu acho que nós vamos perder, o Brasil deve perder, e o europeu, que nós já perdemos, só o Paraguai que tem. Finalizou? Não vai mais ser. Na próxima negociação, pode ter, tá? Mas eu acredito que vai ter, diferente do Brasil, que nunca vai ter, ok? Então, essa é uma boa vantagem. Facilidade. Quando vocês falaram, eu queria acrescentar um pouco mais de ênfase na energia, que ela é super barato, na infraestrutura, que a gente comentava, as estradas de vocês aqui são melhores, e quando se fala para sair no Pacífico, a bioceânica, ela poderia fazer com que a gente venha do Brasil com o produto e atravesse para lá, mas também venha produzir aqui e vá para o Pacífico ou retorne para o Brasil. Então, fabricar no meio é outra vantagem, ok? Centralização para abrir uma empresa. O SUACE, prestem atenção, nosso sonho no Brasil de não ter que ir 30 órgãos para você conseguir abrir uma empresa, demorar 60, 90 dias, aqui é centralizado, ok? Prestaram atenção que essa é a grande vantagem? Tá, o que Santa Catarina pode oferecer e o que nós esperamos receber? Estamos muito próximos
somos um estado tecnologicamente bem desenvolvido, diversificado, que isso que é importante. Nós temos todos os ramos em Santa Catarina. Então, por isso, próximos, diversificados, queremos e precisamos estar aqui no Paraguai. Vocês têm o milho e para nós falta o milho, ok? Isso também é super importante. De lá para cá podem vir vários produtos, como já vem hoje, e daqui para lá podem ir vários, com um detalhe, fabricados por nós mesmos. Muito bom. A vocação do Estado aqui de Alto Paraná, eu queria dar ênfase a essa facilidade que o intendente de Naranjal, o Eduardo, dá para nós. Nós ficamos fãs dele, por isso que nós vamos trazer uma empresa para a região, só por causa do Eduardo, que eu queria que vocês dessem uma salva de palmas, porque esse homem fez uma diferença para nós e cativou. E atrás vem muita gente, ok? Nós podemos trazer a capacitação através, vindo a empresa, vem também junto a capacitação, vem a formação, vem a troca de informações, e isso eu acho que acaba de uma indústria gerando um outro produto. Por que no almoço eu fiz aquela doação lá? Para vocês perceberem, de um produto, quantos gerou naquelas 2 sacolas que nós entregamos. Então, aonde vier uma indústria, mais ou menos isso aí vai gerar outras 4, 5 indústrias que vão produzir em cima dela. Eu queria só chamar a atenção de uma questão. A grande empresa, ela vem sozinha, mas ela também tem problemas e ela precisa de um apoio. Então a proposta aqui seria mais ou menos a gente fazer o seguinte: fazer entre o Paraguai e Santa Catarina uma verdadeira integração do bloco, fazer um business e transferência de tecnologia, inclusive em bioenergias que podem serem feitas, mas com um detalhe: nós temos que tentar formar uma associação, um time, um negócio para que isso não pare por aí, para que não tenha só o esforço do Eduardo correr para o Brasil, a gente correr para cá, nós temos que trabalhar junto realmente. Então a grande empresa, mesmo que ela tenha condições, ela precisa também, tá? E eu já falei da substituição dos produtos fabricados por empresas catarinenses lá no Paraguai, que podem ser fabricados aqui por essas empresas e fabricados na China, e vamos fabricar elas aqui. Então nós temos que fazer um bom trabalho com isso. Montar um time de apoio. Então talvez assinar uma carta de intenção, assinar um documento, redigir uma afirmação, sei lá, o documento, ou não precisa fazer nada, simplesmente vamos formar um time para com esse time a gente trabalhar para que as oportunidades do Paraguai sejam aproveitadas pelo vizinho mais próximo que nós temos aqui, né, presidente? Por isso que olha aqui, ó, presidente da CCS, presidente da Copranar, dá para juntar muita coisa por aí. Então talvez fazer o documento, talvez nem fazer, mas trabalharmos nesse sentido. Então ter esse manual de recomendações que eu afirmo aqui, ele seria em relação às leis e comportamento do Brasil aqui no Paraguai. Porque senão nós vamos achar que é moleza vir para cá, que não é bem assim. Mas não é bem assim, nós temos que também cumprir, ajudar e fazer com que o desenvolvimento, a gente traga o desenvolvimento, traga tecnologia também para cá. As oportunidades da instalação são importantes,
porque projetos e necessidades são muito voláteis. Aparece um projeto e tudo bem, vamos ali, vamos fazer e vai dar show de bola. Mas de repente, se o governo ele não ajuda, não precisa ajudar, mas ele atrapalha, fica ruim porque passa o tempo e a empresa desiste e se foi a ideia, ok? O que eu queria falar aqui? Porque aqui nós temos agilidade, uso racional do tempo, oportunidades principalmente na produção de alimentos e acordos sanitários. Um grande avanço são os 50 quilômetros da fronteira e que já existem mecanismos que permitem até isso. O novo governo avançou nisso, tanto é que o presidente assinou o documento daquela empresa, né? Veja bem, o presidente fez isso, Rosivane, veja bem, o presidente assinou o documento, permitiu. Então isso dá uma credibilidade e nos deixa super felizes. Corredor logístico. Aqui a famosa estrada e a questão do milho para nós, né? Eu acho que aqui está uma grande oportunidade. Então, qual que seria a nossa ideia? Passar por Antônio Lopes e passar por Piraí e Dionísio Cerqueira. Seria isso, mais ou menos? É isso, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Se uma indústria instalada aqui precisar de um apoio técnico e a pessoa está lá no Brasil, nesse caminho, sai ali de manhã, quando é de tarde, está aqui. Beleza? Tranquilo, né? Então, esse é o nosso sonho. Isso é o que a FACISC pensa e espera. Essa estrada, ela serviria para levar grãos e trazer máquinas da indústria de base. O adubo também foi uma coisa que nós nos lembramos. Pô, daí de repente vai voltar e vai trazer o produto de lá para cá. Depois vai levar a produção industrializada aqui e leva matéria-prima ou traz matéria-prima. Entendeu? Por quê? Porque a indústria que vem se instalar aqui, ela tem indústria aqui e tem lá. Então, de repente, traz e também leva para o Brasil. E essa observação, né? O caminhão tem que ir e voltar carregado para a economia. Agilidade nas liberação dos caminhões nas fronteiras, ou um Porto Seco, como vocês falaram que vocês têm lá no Paraná. Aqui é uma questão que nós temos que trabalhar. Esses dias o prefeito de Dionísio já estava em Brasília, eu fui com ele, para ter mais pessoas em Dionísio, para trabalhar em mais agilidade. Isso então a gente está se encarregando. O corredor bioceânico eu já falei, eu acho que é muito importante. E a questão de gerar o documento ou não gerar, também não sei. Mas, pelo mínimo que daqui saia o compromisso, né, Losivane? Vamos sair com o compromisso que vamos trabalhar junto, vamos nos ajudar, porque daí eu acho que se torna mais acreditado o nosso programa, tá? E como eu falei, eu estou acompanhando essa empresa, é uma empresa boa, é uma empresa grande, que vai gerar um desenvolvimento, um apoio social muito bom e que ela vai ficar aqui na região. Essa está bem adiantado, estamos finalizando. Quando terminarmos de decidir, vocês vão ficar sabendo. Mas com certeza ela virá para o Paraguai e virá para essa região, ok? Eu não entendi bem, mas o ministro... Cadê o ministro? Já saiu? Tá, o ministro falou... tá aqui o ministro. O senhor falou... Presidente do Banco Central, desculpa. Presidente, o senhor falou de 3 leis que
que o governo vai agilizar, que vai mandar para agilizar a vida de empresas, é isso? Então, além de tudo aquilo que eu falei, com mais isso, então com certeza a região de vocês vai ter realmente esta indústria. Muito obrigado. Seguidamente escucharemos al señor Intendente Municipal de Naranjal, Distrito de Naranjal, ingeniero Eduard Schafra, sobre el porqué Naranjal, tema que va a estar tocando por aquí también. Fuerte el aplauso de los presentes, señores y señores. Queria agradecer a nosso amigo José Cantero. Graças por estar em Naranjal. Creio que é dia histórico para nosso distrito. É a primeira vez na história de nossa zona, de nosso distrito, que o presidente do Banco Central venga e passe dia conosco. Muitas graças. Eu creio que aprendimos muitíssimo, foi muito frutífero hoje. A la presidenta Linfona, a Cristina, eu creio que o trabalho que estamos fazendo com o apoio deles aqui é bastante importante, não somente para Naranjal, para nossa região. Nós estamos em lugar de produção e sabemos, por mais que os números que foram apresentados, que produzimos comida para 80 milhões de pessoas, todo dia nos tiram, no mínimo, pedras, para não dizer coisas piores. Agradecemos a cada um de vocês que está aqui, a todos os empresários argentinos, brasileiros, paraguaios, a nossa gente aqui de Naranjal. Muitíssimas graças a vocês. Já que fizeram tanto esforço, Carlos e Oscar também, para falar em português, vou pedir permisso para falar em português, pode ser? Bem, eu acho que essa relação que a gente criou e essa busca foi bastante importante e nasceu numa sexta-feira de tarde, quando eu conheci um baixinho de perna torta que falou para mim: quero falar contigo, prefeito. E ele veio para Laranjal, foi o Carlos Palites. Nós conversamos meia hora, certo, Carlos? E ele falou: é o Laranjal que nós vamos fazer andar. A partir daí, todos os eventos que nós fizemos, que saíram do país, na época o Carlos era diretor da Regex, no Ministério da Indústria e Comércio, e nos levou, nos convidou para fazer isso. Então, muito obrigado. Eu sempre digo que o Carlos é uma pessoa que o sangue dele corre a cor da bandeira paraguaia. Eu já falei isso em outros lugares, falei no Brasil várias vezes. É assim que eu sinto uma pessoa que realmente é apaixonada pelo país que vive. Eu acho que todos nós que estamos aqui há tantos anos também sentimos essa paixão e estamos aqui. Quando do evento para Chapecó, nós fomos para lá para uma pequena reunião e aí realmente tivemos uma recepção difícil de qualificar. O seu Milvio simplesmente abarrotou a sala da Associação Comercial de Chapecó. O prefeito de Chapecó nos recebeu. A partir disso, nós temos estabelecido um convênio de irmandade com o município de Chapecó. O prefeito de Chapecó hoje é o presidente do grupo do Bipraim, que tanto a gente está lutando para essa rota da integração. E a partir daí também conhecemos o Luzivânio, que é o presidente da Associação Catarinense de Xenocultores, e fica quase difícil de receber essas pessoas aqui hoje, por tanto carinho que eles nos dão quando a gente vai para lá. Há pouco estivemos participando de outro evento em Santa Catarina, onde também foi o presidente da Cupronar, mais representantes comerciais da empresa, foi o Raul, onde a gente participou, a convite deles, de um programa que se chama Mais Milho no Brasil, que é feito pelos produtores, pela Associação de Produtores de Milhos do Brasil, com o Canal Rural, dando uma expressão e uma abertura bastante grande para o Paraguai. Então eu tinha vontade de falar bastante coisa, mas eu acho que não precisa. Eu acho que o que foi falado aqui da parte técnica do Paraguai, esses números falam sozinhos.
tivemos as palavras do presidente do Banco Central, dando um enfoque interessante do que é o país, e não precisamos fazer nenhuma propaganda do Paraguai, nenhuma propaganda do Laranjal. O seu Milvo, acho que já fez de forma espetacular e com toda a perfeição. Então, queria realmente agradecer muito ao seu Milvo por tudo que você tem feito, por todo o esforço que você tem feito por trazer os empresários, principalmente do Brasil, aqui para a nossa região, aqui para a nossa cidade. E claro que nós sempre queremos oferecer o Laranjal como uma opção de que as empresas venham se estabelecer aqui. Também sabemos que muitas vezes nós temos problemas técnicos para a instalação e característica de cada empresa. Então, a nossa primeira opção sempre é que venha para o Laranjal. Se não der para vir para o Laranjal, tem que vir para o Paraguai. Então, esse é o nosso objetivo. Nós temos trabalhado, inclusive, com outras municipalidades, com outros departamentos, para poder levar as pessoas para esses lugares, para que elas venham para o nosso país. Sabemos que esse é um crescimento que necessitamos. Eu queria só mostrar para vocês e falar que em 1970 e pouquinho, 2, 3, 4, muita gente de vocês estavam aqui, outros eram pequenos, outros não estavam aqui. Para a gente vir de Cidade Leste até Laranjal, a gente demorava um dia. Então a gente pegou algumas fotografias antigas. Então quem é daqui conhece, vai matar a saudade. E quem não é daqui vai entender que nós, em 40 anos, uma região que não tinha nenhuma estrada, nenhum caminho, tem isso que vocês viram hoje, construídos pela gente daqui. Nós tivemos nos últimos anos o apoio governamental para a infraestrutura necessária. Comentava hoje para o presidente do Banco Central que a nossa estrutura que nós precisamos são estradas, energia elétrica e recursos disponíveis para o investimento. Tendo essas três coisas que nós temos aqui, as pessoas vão fazer isso aqui acontecer. Vocês vão ver em algumas fotos aí o que o povo que mora nessa região conseguiu fazer a partir do ano 73, 74. Ó, essa aí é uma balsa que passa o rio Nacundaí. Se alguém lembra que passou nessa balsa, acho que muita gente passou nesse lugar aí. Essa aí tá muito ligeiro esse negócio. Aí são umas estradas, essas eram as estradas que tinham na época para poder chegar aqui. Eram caminhos no meio do mato que eram tirados com caminhões, tiravam toras. Então aí formavam camalhões no meio aí para pular. Às vezes tinha que baixar com enxada, com pá. Quando caía a árvore tinha que cortar de machado, motosserra, o que tivesse. Hoje nós temos hoje a gente reclama quando a gente tem algum lugarzinho que está um pouquinho difícil a estrada aí. Esse era um cenário bastante parecido. Ainda temos alguma coisa aí. A Cristina está por aí ou não? Isso aí não tem mais, Cristina. Esse aqui eram as primeiras construções. Esse aqui hoje nós temos, a gente vai lá no hospital, quando a gente vai para o hospital ninguém se dá muito conta de como é que é. Aí ó, começou a construção do hospital, que é um hospital, é uma cooperativa. Então, hoje está aí, ó, essa é a realidade de hoje, do hospital funcionando, todo equipado. Às vezes a gente passa uns anos e o esforço que é feito, a gente não lembra o que aconteceu. Essa era a nossa avenida de Laranjal. Eu lembro que teve um ano que a seca era tão grande que quando a gente caminhava na avenida não dava para ir de sapato, porque entrava o pó dentro do pé. Então essa era a nossa avenida de Laranjal. Ó, Avenida São Laranjal. Está bem, um pouquinho diferente hoje. Continua, mesma avenida de terra, os primeiros lugares, bastante barro. Tinha soja plantada na avenida. No canteiro central tinha soja. Esse é hoje. Esse aqui eu acho que é a residência do Stargansky. Essa aí é a construção da igreja. Foi evoluindo. Essa é de hoje, ó. Tá aí ó, a estrutura. Volta aí.
E aí na frente nós temos uma vista de que já tem um caminho um pouco diferente, com um pouquinho menos de poeira. Avenida, terminou? Esses eram os caminhos de acesso. Aqui era um dos primeiros e únicos comércios que a gente tinha disponível. Essa é a vista de hoje, do mesmo lugar. Assim era a abertura das áreas. Esse era o cenário dos caminhos. Essa era a vegetação que tinha na época. Isso aí também acontecia. Também acontecia isso, não? A abertura do caminho. Entendeu? Aqui também, esse cenário já é mais recente, né, Romualdo? O Romualdo é especialista nesse aí, ó. Esse aí é o nosso caminho de acesso a São Cristóvão, que nós passamos 3 décadas fazendo o mesmo pedido. Hoje o presidente Darcy falou para o presidente do Banco Central que quando vinham as autoridades aqui no AgroShow era pedido 3 coisas: estrada, estrada e estrada. Então era sempre pedido a mesma coisa. Depois de tudo isso a gente conseguiu a estrada. Aquele cenário ali atrás, essa é a realidade hoje, em pouco tempo. Então a gente também quer agradecer muito o apoio que nós temos hoje, a nível de governo central, e o reconhecimento do setor produtivo. Essas eram as primeiras casas, os primeiros moradores que vieram para cá. Essa caminhonete é famosa, ficou muitos anos por aí. Acho que deu, né? Essas da volta, essas eram umas maquininhas que usavam para derrubar mato. Não tem mais, Cristina. Avenida, nossa avenida, continua aí. Essa aqui teve uma exposição há muitos anos atrás. Essa é a nossa avenida, esse é o nosso laranjal de antes. E agora, do lado direito, é de hoje. E agora a nossa avenida toda asfaltada. E aí as obras complementares nos caminhos do interior. Hoje não conseguimos fazer empedrada em todos os locais, mas na maioria dos lugares. Essa é a municipalidade, algumas obras do município. É isso aí. Escolas, parques. Acho que o que a gente quer mostrar aqui em pouco tempo mudou muito, né? E essa mudança é o espírito que tem das pessoas que vivem aqui, da inquietude que tem aqui, da vontade de mudar, da vontade de trabalhar, da vontade de fazer. Então, é isso que a gente quer dizer para vocês, que vocês podem vir para cá. Quem está aqui, investe aqui, e quem está fora está convidado a investir aqui. A gente, para terminar, queria passar um pequeno material audiovisual. Existe um lugar que está nascendo para um novo mundo. Existe um lugar onde as pessoas te convidam a ver os caminhos do desenvolvimento de forma diferente. Existe um lugar no qual empresas, indústrias e pessoas estão encontrando uma nova forma de investir, trabalhar e viver, conectados às oportunidades, ao crescimento, aos resultados e à qualidade de vida. Bem-vindo à cidade de Naranjal, no Paraguai. Mais que uma cidade, uma região que convida você, sua família e seus negócios a viverem um ciclo de prosperidade. Agora, você vai conhecer um pouco mais deste lugar que está se tornando um novo polo de desenvolvimento da América do Sul. Naranjal fica no Alto Paraná, a 83 quilômetros de Ciudad del Este e a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o Brasil. Hoje, sua população de aproximadamente 10 mil habitantes já começa a receber os benefícios de sua localização estratégica. Os imigrantes cada vez mais são presentes na região, tornando Naranjal ainda mais familiar, envolvente e múltipla.
A cidade está localizada no epicentro de uma das novas ordens econômicas mundiais, a ligação do Atlântico ao Pacífico. Um grande corredor logístico e bioceânico nasce para proporcionar um mundo de oportunidades para indústrias, empresas e a economia latino-americana. A hora é de garantir seu lugar aqui e construir um novo ciclo de oportunidades para a sua vida e de seus negócios. Afinal, o Paraguai é o país que mais cresce na América do Sul. E isto se deve a diversos fatores, como a facilidade de abertura de uma empresa no país, o regime tributário simplificado, com uma carga muito menor a dos países da América do Sul, além dos custos fiscais, trabalhistas e de energia serem os mais competitivos da região e comparados também a de outros países asiáticos. Este é o Paraguai de hoje. Um país jovem, com mão de obra abundante, que gira em torno de 18 a 30 anos de idade. Além de ser grande produtor de alimentos, o quinto maior exportador de carne, estável monetariamente, com um crescimento do PIB médio de 4,5% nos últimos anos e que é o maior exportador de energia renovável do mundo. Naranjal tem tudo para ser o centro deste novo polo econômico da América do Sul. Em um raio de 100 quilômetros, a cidade conta com 3 aeroportos internacionais e ao redor da cidade encontram-se escolas bilíngues, hospitais de última geração, segurança pública, shoppings modernos, parques e uma infraestrutura que não fica nada a dever aos grandes centros do mundo. Venha para Naranjal, para sua família, para sua empresa, para você. Paraguai é Naranjal. O mundo passa por aqui. Bem, só mais duas coisinhas. Com esse desenvolvimento, com nossa construção do nosso caminho, nós, um grupo de amigos, empresários, alguns corajosos aí, se teve o desafio de criar um parque industrial Naranjal. Tivemos investidores no Brasil, que vieram para cá também, compraram uma área. Hoje a gente até foi com o presidente lá, onde já está a terraplanagem andando, e tem um espaço para que as empresas possam vir se instalar aqui, ou de forma de compra de locais, de aluguel de locais, e tem essa disponibilidade aqui. São algumas imagens do projeto que a gente tem pensado. Então temos um lugar para que as empresas possam instalar aqui. O governo está aqui, dando todas as facilidades, é fácil, é rápido, é seguro. Vem para cá e temos um lugar para convidar vocês a investir. Quanto aos nossos amigos de Santa Catarina, esse mês de março a gente tem um desafio grande. No máximo 2 semanas a gente quer descer na balsa até o Porto de Piraí. Isso foi o que a gente pactou com os argentinos hoje. Então, até queremos convidar as pessoas que vão ter disponibilidade para fazer isso. São 3 horas de baixada de balsa até Piraí, e talvez no evento de Chapecó, que eu acho que vai ser em abril, aí já dê para a gente fazer a passagem com caminhões. Eu acho que as conexões estão feitas, o compromisso que a gente tem do setor público e aquilo que eu falei lá em Campos Novos, eu acho que a gente olha para o mesmo lugar. De repente a gente está vendo as coisas diferentes. O setor público não é inimigo do setor privado, e o setor privado não é inimigo do setor público. Se a gente se ajudar, sim, vamos conseguir que as coisas sejam mais fáceis. A gente tem um convênio hoje assinado entre a municipalidade e a cooperativa, e a gente usa as facilidades que tem o setor público e as conexões que tem o setor público com a versatilidade e a agilidade do setor privado. Eu acho que essa combinação é que a gente tem que desenhar para que a gente possa crescer de forma mais rápida, de forma segura. Então, uma vez mais, queria agradecer a vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por prestigiar o Naranjal. Estão convidadas a vir aqui. E aqui
gostaria de, depois acho que vai ter alguma coisa de perguntas, mas aqui tem várias das pessoas, os empresários que estão aqui, que vão ter pessoas que vão estar, realmente as pessoas que nós convidamos para vir falar aqui, as pessoas que nós recomendamos para fazer as coisas, várias delas estão sentadas nessa sala. Aqui não é tudo florzinha, também tem espinho. Está cheio de malandro por aí. Tem malandro aqui, na Argentina, em todo quanto é lugar. Na Alemanha, no Japão, né? Eu acho que só na Suécia que não tem mais presídio, parece que lá não tem mais malandro, né? Mas sempre tem gente que está fazendo aí. Agora hoje eu escutei que tem alguém dando palestra de maquila aí e cobra só 680 reais por pessoa, né? Vamos para o Paraguai fazer um tour, paga só $5.000 para aprender tudo sobre investir no Paraguai, não precisa. Vem dos lugares certos, vão ter as conexões, vão pagar só o que precisa. Não confie em vendedor de espelho, confie nas pessoas realmente. Aqui tem muita gente que pode dizer para vocês com quem falar, onde falar e como fazer. Paguem o justo, paguem o necessário e paguem o correto. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Muchas gracias por una presentación del intendente municipal de Naranjal y el ingeniero Eduardo Schafra de lo que es Naranjal. Invitamos a los panelistas, si pueden volver a tomar su ubicación allá al frente, por favor. Panelistas, invitados en esta jornada tarde de hoy. También, si algunas personas desean hacer algunas preguntas a uno de los panelistas, están a disposición. Aquí con el señor Enrique de la Municipalidad tenemos un micrófono abierto, de por ahí sí, para aprovechar la oportunidad entonces de seguir contando con su presencia por aquí. Bueno, gracias. Mi pregunta es justamente al nuestro presidente del Banco Central. Me gustaría ver un poco su parecer en cuanto a la tasa cambiaria de nuestro país para el año 2019. ¿Qué espera con la merma que tuvimos en la cosecha, menos ingreso de dólares a nuestro país? ¿Y qué usted opina o cuál es su parecer en cuanto al comportamiento de la tasa cambiaria, específicamente el dólar para el 2019? Gracias. El Banco Central tiene un esquema de política monetaria que aplica en muchos países. La política monetaria que aplicamos se basa en mucha historia y en la trayectoria de los bancos centrales a nivel mundial. Recogemos la mejor experiencia y también con la teoría monetaria que se fue desarrollando. Nuestro esquema es similar al de Nueva Zelanda, al de Inglaterra y otros países, y en la región aplican este esquema de metas de inflación Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay. Y el objetivo de la política monetaria es centrarse en el control de la inflación, bajo el principio de que no se pueden tener muchos objetivos a la vez. Cuando uno quiere tener un objetivo, pierde el control del otro. Y la historia demostró que lo mejor que un banco central puede hacer para la sociedad es garantizar la estabilidad de precios, que es la inflación, y por eso tenemos un objetivo de 4% de inflación. Y los demás objetivos, la misma ley dice que el tipo de cambio tiene que ser fluctuante y se tiene que determinar por la demanda y la oferta, y que el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cuando exista volatilidades muy extremas para cortar esos picos, y que la teoría y la experiencia confirman de que es difícil cortar una tendencia, ya sea la suba o ya sea la baja. Y los bancos centrales que quieren hacer eso fracasan en el intento y es muy costoso para la sociedad, y que un tipo de cambio sea flexible y que el Banco Central solamente actúe en esos picos es muy sano
porque cuando a la economía no le va bien, no entran suficientes dólares a una economía, el precio de esa moneda se acrecienta, con lo cual la moneda nacional se deprecia, se debilita, pierde valor. Y eso es muy bueno cuando es como una válvula de escape finalmente. Entonces nosotros no tenemos un objetivo, no sabemos cuánto va a ser el tipo de cambio al final del periodo, porque lo determinan las fuerzas, pero lo que sí podemos decir es que hoy no existen fuerzas externas hacia un fortalecimiento del dólar o hacia una subida del tipo de cambio, depreciación del guaraní, porque Estados Unidos no está creciendo como creció el año pasado. Entonces Estados Unidos, su Banco Central, no está más subiendo la tasa de interés como subió. Las probabilidades que suba la tasa de interés de Estados Unidos son hoy muy bajas. O sea, hay tres precios en la economía. Un precio es el precio del dinero, que es la tasa de interés, y el precio más importante es la tasa de Estados Unidos, y cuando sube el dinero va hacia Estados Unidos, y eso en nuestro caso aprecia su moneda. Al salir esos recursos obviamente se vuelven más caros los dólares. Esa situación hoy no se da. El otro precio muy importante son los precios de los bienes y servicios, y cuando pensamos internacionalmente, el precio más importante de la economía, el precio de la soja para Paraguay, esos precios no van a subir, no van a volver. Estamos totalmente en un escenario en que tenemos que ser muy racionales y saber que esos precios y ese mundo maravilloso no va a volver. Y el otro precio es el de una moneda respecto a otra, que es el tipo de cambio, que es tu pregunta, que están vinculados a los demás precios, pero cuyo valor se determina en un mercado internacional, regional y también local. Y lo bueno es que regionalmente ya no hay la presión del año pasado, donde Argentina atravesó por una crisis cambiaria, o al menos en este periodo de 12 meses hacia adelante no tendremos esa presión. Brasil está normalizado, está creciendo a buen ritmo, hay una propuesta de reformas económicas muy importantes, y eso nos lleva a pensar de que el tipo de cambio, dado el escenario regional e internacional, va a ser un poco más normal en cuanto a la presión que exista. Y lo bueno también es que el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales, 8.4 billones de dólares, que tiene una espalda suficiente para evitar estos picos que puedan ser peligrosos. Pero por eso esta conversación es importante, porque a veces no se le entiende al Banco Central. Cuando estuve en algunas reuniones y me dicen, bueno, necesitamos préstamos. O sea, nos llamamos banco, pero el Banco Central no da línea de préstamos ni a los... O sea, no es un banco comercial, es un banco que hace la política monetaria y la política financiera. Nuestro objetivo también, y disculpen que me extienda un poquito, pero con esto termino, nuestro objetivo también es no solamente tener un objetivo de inflación que sea bajo, sino que el sistema bancario sea sólido, sea solvente, sea líquido. Y el sistema bancario Paraguay es uno de los más rentables de la región, tiene un ROE de 23%, es uno de los más solventes, tiene un nivel de capitalización o de ratio de solvencia de 18%, una morosidad de 2,6%, y estamos enfocados en que ese sector siga siendo solvente, siga siendo líquido, siga siendo rentable, para garantizar la estabilidad a mediano plazo.